dias, eu estava meditando, eu fiquei pensando assim, nossa, a gente foca muito naquela parte de que ele foi engolido, na parte que ele foi desobediente, na parte que, enfim, fica ali naquela historinha, mas tem muitos conhecimentos profundos aqui, tem muitas lições profundas aqui no livro de Jonas. E eu quero falar sobre isso, porque de uma forma muito especial o Senhor se revela neste livro, nessa porção da palavra. Algumas nuances do caráter dele, ele vai se mostrando nesse texto. E eu quero que a gente mergulhe um pouquinho hoje nisso aqui. E a gente vai usar o nosso método VEA, que nós já exploramos em outro momento. Se você perdeu esse método, você pode voltar aí no canal, tem o vídeo sobre o método VEA, que você pode assistir e entender o que é VEA. Mas VEA nada mais é do que ver, estudar e aplicar. Então a gente vai explorar esse livro, o livro de Jonas, a partir do método VEA. Antes da gente entrar propriamente no livro, eu acho que vale a pena a gente trazer um contexto e um panorama geral do livro, né? Então qual é o personagem central do livro? É Jonas, né? O profeta, filho de Amitai. Tá lá em Jonas 1. Aliás, eu não vou ler o livro aqui, né? Óbvio, você precisa ler o texto para poder estar inteirado. Então, recomendo, pegue papel, caneta e a sua Bíblia para poder me acompanhar. Aí você vê que eu não tô falando nada da minha cabeça, tá tudo escrito. Então, o personagem central, histórico, do livro de Jonas é o próprio Jonas, o profeta que é filho de Amitai. E ele também aparece no livro de 2 Reis 14:25, ali naquele texto. Ele aparece ali exercendo o ministério profético no reinado de Jeroboão II, né? Ali meado do século 8 a.C. Então, existe um debate em torno da datação, né? Então, sabe-se ali que foi em torno do século 8 a.C. por conta da aparição dele ali no livro de Reis, no reinado de Jeroboão, mas não temos uma clareza muito bem definida sobre a autoria do livro. O que nós sabemos é que este livro, o Jonas, ele de fato existe porque Jesus trata esse evento como algo real, né? Ele cita Jonas e o evento de Jonas, né, do livro de Jonas, lá em Mateus 12, 39 a 41, ele vai citar Jonas. Então, de fato, é algo que está na memória do povo, é algo que já é conhecido do povo. Jesus, quando ele traz o exemplo de Jonas, a gente vai ver um pouco mais pra frente por que ele usou esse exemplo, então ele revela algo que o povo já conhecia, não era uma coisa abstrato ou um conhecimento que não era difundido. Então, Jesus lança a mão da história de Jonas ali para poder fazer uma tipologia daquilo que aconteceria com ele um pouco mais na frente, tá? O livro ele tem um propósito teológico corretivo, porque ele expõe e confronta uma visão particularista da graça de Deus dentro de Israel. Lembrando que o chamado da aliança sempre incluiu as nações. Ali em Gênesis 12:3 a gente tem essa revelação ali da promessa de Deus a Abraão sobre em Abraão todas as famílias da terra serem alcançadas. Isaías 49:6 também fala sobre isso. Então existe um ciúme de Israel em torno do Deus vivo, em torno do Senhor, em torno de Adonai, de modo que eles não gostariam que outras nações fossem inclusas no plano de salvação. Mas Deus, ele é um Deus universal. Então, ele é um Deus que abrange todas as outras nações. E esse livro comprova essa parte da teologia, né? Esse livro vai revelar o desejo de Deus que todos sejam salvos. E também tem essa função tipológica, né? Com a citação de Jesus. Em Mateus 12:40, ele fala: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem. Então ele faz ali uma analogia de Jonas ali no ventre do peixe com aquilo que aconteceria com ele, que ele estaria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Então Jonas faz uma tipologia desse evento com Jesus, pensando que ele ficou ali 3 dias no ventre do peixe, depois ele foi vomitado na praia, né? Então tem essas funções ali dentro dos propósitos do livro. Então, já entrando um pouco mais no método VEA, você sabe que o V de VEA é ver. Então, a gente precisa ler em voz alta, reler. O livro ele é bastante curto, ele tem 4 capítulos bastante curtinhos. Na minha Bíblia são 2 páginas, ou melhor, uma página frente e verso, então a gente consegue ler ele inteiro. E a gente consegue dividir ele em 2 blocos. O capítulo 1 e o capítulo 2, que vai falar sobre o chamado e a fuga de Jonas, a tempestade no mar, o grande peixe preparado por Deus ali para salvar Jonas e a oração de Jonas nas profundezas, que está no capítulo 2. O segundo bloco vai falar sobre o segundo chamado e agora a obediência de Jonas, o arrependimento de toda a cidade de Nínive, a ira de Jonas contra a misericórdia de Deus, né? Ele faz uma segunda oração bastante chateado com o Senhor. E tem a lição final ali, que é a lição da planta, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então a gente consegue separar em 2 blocos ali para melhor entender o livro de Jonas. Então vamos aqui aprofundar um pouco mais em alguns pontos por capítulo. No capítulo 1 ali, entre o versículo 1 e 3, a gente tem o Senhor chamando Jonas para... Eu vou ler alguns textos e eu vou ler na minha Bíblia física. E eu tô lendo numa Bíblia na versão NVT. Essa Bíblia é a Bíblia Filament. Eu gosto muito dela também, porque ela tem um aplicativo que quando você
escaneia a página, ele leva você para alguns estudos, para alguns vídeos e tal. E ela é muito boa também para poder... Ela tem uma linguagem mais simples, então você consegue compreender o texto com palavras mais simples, porque ela tem uma interpretação um pouco mais aprofundada, digamos assim. Ela não tem uma fidelidade ali ipsiliteris do texto original, ela já é uma Bíblia um pouco mais interpretada, né? Quem traduziu ela colocou muito na interpretação do texto, por isso que ela fica um pouco mais simples de ler. É uma Bíblia que, para iniciantes, é excelente, mas não dispensa o seu estudo mais aprofundado de uma Bíblia um pouco mais fiel, como a João Ferreira de Almeida, como a NVI, entre outras. Fecha parêntese. É só porque eu vou ler os textos aqui, talvez você encontre os textos de uma forma mais... com palavras diferentes da Bíblia que você está acostumado a usar. Então, ali nos versículos 1 e 3 do capítulo 1, a gente tem o chamado de Deus para Jonas. Então, no versículo 1 ele fala assim, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Veja que Deus observa o povo de Nínive e ele decide executar o julgamento daquela cidade. Mas ele provê, antes do julgamento, um escape. Ele provê, antes de operar o julgamento da maldade ali do povo de Nínive, ele provê o escape através de Jonas. Só que Jonas, ele decide deliberadamente não ir para Nínive. E ele resolve fugir do Senhor. O versículo 3 fala exatamente isso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Então é como se ele estivesse fugindo e ele não escolheu ir para Tarsis. Ele não chegou lá e disse que era uma passagem para Tarsis. Ele queria uma passagem para qualquer lugar. E por acaso estava saindo com um navio do porto, indo para Tarsis, e foi a oportunidade que ele teve de encontrar, foi a oportunidade que ele teve de fugir. Então, ir para Tarsis não foi uma escolha de Jonas, foi a oportunidade que ele teve ali, naquela hora. E aí ele embarcou no barco a fim de fugir do Senhor. É interessante que no versículo 3, ele repete 2 vezes, a fim de fugir do Senhor. E toda vez que a Bíblia repete algumas palavras ou algumas expressões, é de fato para que isso fique registrado, para que isso não perca de vista. Ele realmente quis fugir do Senhor. Então, a intenção do autor do livro de Jonas aqui é realmente para evidenciar que Jonas quis fugir do Senhor. E aí acontece a grande tempestade. E durante esse percurso aqui, eu acho muito lindo que os marinheiros, eles buscam solução nos deuses deles. Cadê? Aqui no versículo 5. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Então veja que cada marinheiro ali tinha o seu próprio deus e cada um começou a a tentar entrar em contato com seus próprios deuses, a tomar as decisões ali para poder se salvar, porque a tempestade estava um absurdo ali no mar, o barco estava quase para quebrar no meio, para ser destruído. E enquanto isso estava acontecendo, Jonas estava deitado, dormindo, em sono profundo. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão, tá no versículo 5 também. E aí, quando o capitão desceu para falar com ele, encontrou Jonas dormindo, ele levanta, ore para o seu Deus, fale com o seu Deus, quem sabe ele te ouve. E aí, Jonas meio que cai em si, e os marinheiros fazem um sorteio, e esse sorteio cai em Jonas, eles fazem esse sorteio para descobrir quem é o culpado por aquilo ali. E eles encontram a resposta de que é Jonas o responsável por aquilo ali. E aí eles ficam, quem é você? Por que você é tão importante para que uma tempestade... Isso são minhas palavras. Para que ocorra uma tempestade aqui. E aí Jonas, ele não se esconde. Ele revela quem ele é. Eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eles estão no meio da tempestade, no meio do mar. E aí Jonas fala, eu sou hebreu e eu adoro quem fez o mar. E aí os marinheiros, com aquela revelação, ficaram apavorados. E o que foi que você fez? Por que você está fugindo de Deus? Por que você fez uma coisa dessa? Por que você condenou todo mundo aqui à morte? Por que você fez isso? E aí, deixa eu achar aqui o texto. Jonas, no versículo 12, fala, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Jonas reconhece que ele não tinha como fugir de Deus. Que o Deus que tinha feito o céu, a terra e o mar, estava perseguindo ele no mar ali. E ele expôs todo mundo a um grande perigo. E aí, o versículo 14 fala... Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem. Aqui são os marinheiros clamando ao Senhor. Veja que no primeiro momento eles clamaram aos deuses deles. E agora eles clamam ao Senhor. Ao Senhor aqui está em letra maiúscula. E toda vez que você encontrar Senhor com letra maiúscula, eu comentei isso em outro vídeo, é Adonai, aquele nome de Deus que é único dele mesmo. Então, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Aí o versículo 16 fala, espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Gente, Deus não desperdiça nada.
mesmo no meio da desobediência de Jonas, ele encontra aqueles marinheiros, ele se revela àqueles marinheiros, e ele salva os marinheiros mediante a manifestação da sua glória. Isso para mim é absurdamente magnífico, magnífico. E veja que diante da revelação que os marinheiros tiveram, de tamanha glória, de tamanho poder de Deus, eles não tiveram outra opção a não ser adorá-lo. Eles não tiveram outra opção a não ser se prostrar e abandonar os outros deuses. E se converter ao Deus de Israel. Isso é belíssimo, isso é belíssimo, isso é belíssimo, porque quando nós estamos treinados a ver a glória de Deus e a manifestação de sua glória, nós conseguimos converter o nosso coração ainda mais para o Senhor. Porque o nosso coração ele tem uma tendência terrível a ser obstinado. Ele tem uma tendência terrível a adorar outros deuses. Mas diante de uma revelação de tamanha glória de Deus, nas nossas vidas, nós precisamos corresponder em adoração. E aí, esses marinheiros firmaram esse compromisso com Deus e eles se converteram ao Deus de Israel. E aí, o último versículo fala: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Veja que o peixe, ele não mastigou Jonas, ele engoliu Jonas. Aí, meu Deus, Deus sendo amplamente misericordioso com Jonas. O capítulo 2 é todinho de uma oração. Entre o versículo 1 e o versículo 9, na verdade, é uma oração de Jonas. Eu não vou ler aqui, mas ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que Deus atendeu a ele num momento de angústia. Ele descreve que afundou até os alicerces dos montes e ficou preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Ele vai fazer uma descrição aqui das profundezas do mar. E o versículo 8 fala: os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Jonas reconhece que o fato dele não estar morto, o fato dele ainda estar vivo dentro da barriga desse grande peixe, é um ato de misericórdia de Deus. É um ato de proteção de Deus. E aí, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia, ou seja, o Senhor livra Jonas da morte, porque entenda, o Senhor tem propósitos eternos, e ele vai usar os seus filhos para isso, para alcançar esses propósitos. E aí esse peixe vomita Jonas na praia, vivo. E aí, depois disso, o Senhor, aí no versículo 13, ou no capítulo 3, o Senhor chama Jonas de novo. E agora ele resolve obedecer. E engraçado é que o versículo 2 é praticamente o mesmo do versículo 1 do capítulo 1, que ele fala: pronto-se vá para a grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. O Senhor já tinha entregue a mensagem para Jonas, Jonas já sabia o que fazer, ele agora só tinha uma segunda chance. E aí, o versículo 3 fala: dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor. E aí ele foi a Nínive. Ele pregou lá em Nínive e houve um grande arrependimento coletivo na cidade de Nínive. As pessoas converteram, o rei decretou um tempo de jejum até para os animais. O versículo 7 fala assim: então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Então o que acontece aqui? Jonas vai para Nínive, prega dizendo: gente, ó, se converta. A mensagem que ele entrega é: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então o decreto do Senhor para a cidade era de destruição. Mas o povo se arrepende. O povo se arrepende. O povo promove esse arrependimento coletivo. E aí, o versículo 10 fala: quando Deus viu que o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Entenda que aqui, gente, esse sentido de voltou atrás é só uma interpretação para a gente entender que existia um decreto de morte, mas mediante o arrependimento, o Senhor não o fez neste momento. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre a justiça de Deus, porque isso aqui foi um evento que ficou temporário para este momento aqui da história de Nínive, porque anos depois, décadas depois, o profeta Naum, ele decreta de novo a destruição de Nínive, porque eles voltaram a cometer violência, eles voltaram para os maus caminhos. Então, esse arrependimento de Nínive foi um arrependimento temporário, superficial. Não houve, de fato, um alicerce firme, não houve, como o Paulo vai falar, né, frutos dignos de arrependimento. Então, o povo, infelizmente, eles cometem pecado de novo, e mais na frente, lá no livro de Naum, o profeta Naum, ele decreta a justiça de Deus sobre eles, e a cidade de Nínive é destruída. Mas voltando para cá, para este momento aqui, Deus, ele não opera
a destruição de Nínive, porque o povo se arrependeu. E aí o capítulo 4, para mim, é a grande chave do livro. É onde estão as principais lições que a gente pode tirar aqui do texto, porque contém a revelação de Deus aqui para nós. E tudo aquilo que Deus deseja se revelar através dessa história está aqui no capítulo 4. E eu fiquei refletindo que quando a gente vai contar a história de Jonas, a gente se limita à parte que ele é vomitado na praia, ele vai a Nínive e ele prega e as pessoas se arrependem. Só que o ouro tá no capítulo 4. Não que não seja importante os outros capítulos, até porque vai construindo uma história que a gente precisa desse alicerce para poder entender o capítulo 4. Mas o capítulo 4 é absurdamente precioso. Porque o Senhor vai ensinar Jonas como um pai, como um pai quer ensinar pro seu filho quem ele é. E aí a gente vai mergulhar no capítulo 4. No versículo 1, quando Jonas viu que Deus ele não destruiu a cidade de Nínive, ele fica mordido, ele fica bravo demais, ele fica muito chateado, porque ele queria que Nínive fosse destruída. Só para falar sobre Nínive, mais à frente eu vou mostrar um pouquinho, mas já vou antecipar. Nínive era uma cidade que, um povo, na verdade, os ninivitas eram um povo que oprimia o povo de Israel. Então, Jonas e todo Israel sofreu muito com a opressão, com a violência dos ninivitas. Então, quando Deus decide não destruir o povo, para Jonas isso soa como uma grande injustiça. E aí é até engraçado a oração dele, que ele fala assim: então orou ao Senhor. O versículo 2 do capítulo 4. Então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa. É muito engraçado isso. Não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por este motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tire minha vida, ó Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O que está acontecendo aqui? Jonas fica muito mordido porque Deus não destrói Nínive. Ele fica muito chateado. E ele fica chateado porque Deus é bom. Ele fica chateado porque Deus é misericordioso. E eu tô falando rindo porque isso é tão irônico que ele não consegue se enxergar o tamanho da desobediência dele, o tamanho do orgulho dele, ele não consegue se olhar, ele só olha para o inimigo. Ele queria que o inimigo fosse destruído. Veja que Jonas, ele sabe a teologia, ele sabe quem é Deus, mas o problema é que ele não queria que o inimigo fosse salvo. Então, uma coisa é o conhecimento, na cabeça dele, né? Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a obediência. Então, ele não consegue enxergar o tamanho do orgulho dele diante dessa situação. E é tamanho o orgulho que ele pede pra morrer. Ele pede pra morrer. Eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo, do que ver esse povo livre, do que ver esse povo perdoado. Eu prefiro morrer. E aí, o Senhor, no versículo 4, Deus como um bom pai, e eu me vi muito nessa fala de Deus aqui pra Jonas, porque eu falo exatamente assim com meu filho. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? e ele faz essa mesma pergunta no versículo 11. Não. Ele faz essa pergunta mais na frente de novo, aqui, no versículo 9. Você acha certo ficar tão irado por causa dessa planta? E Deus pergunta para Jonas, ali no slide está dizendo, fazes tu bem em te indignares assim? É por isso que eu gostei dessa tradução aqui, porque ia ficar mais próximo aqui do nosso português, do nosso dia a dia. E Deus perguntando para Jonas, você acha certo que você haja dessa forma, que você fique tão bravo assim, porque eu decidi não destruir a cidade? E aí Jonas vai e constrói um lugar, uma cabaninha no topo da cidade, no posto de uma montanha, para poder ver o que Deus ia fazer ali, se Deus iria de fato perdoar ou não livrar a cidade ou ia mandar destruição para a cidade. E aí o versículo 6 fala: o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Ok, Deus, obrigado porque você está me protegendo, que massa. Tô aqui muito feliz pela planta que o Senhor levantou para mim. Aí no versículo 7 fala: no dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprado sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? A Jonas: sim, acho certo ficar irado ao ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, versículo 10. Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Veja que Jonas ele ainda se sente digno de estar irado. Ele se sente
Ele se sente correto, eu fugi a palavra aqui, mas ele se sente correto em estar irado porque a planta morreu. E que injustiça a planta ter morrido, ela estava me protegendo, e agora ela não me protege mais, e ele fica bravo de novo. E aí, diante de tamanha decepção, ele já tinha sido decepcionado porque Deus ia poupar o povo, agora ele é decepcionado de novo porque Deus faz a planta morrer. E ele fica bravo demais, ele fica muito bravo. E Deus, ele vai tendo essa pedagogia com o Jonas, fazendo ele enxergar as coisas para além dele, para além do que ele pode ver, para além dos seus olhos. E é muito massa que o livro, ele encerra com uma pergunta. Uma pergunta, que fica para mim, para você, para Jonas, para todo mundo, uma pergunta sem resposta. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Para nós é óbvio dizer que sim, porque nós não somos judeus, nós não somos israelitas, nós somos considerados gentios. Então, nós estava sofrendo por conta daquele povo, eles eram inimigos. Isso é muito importante frisar. Eles eram inimigos. E Jonas foi comissionado para pregar o evangelho para um inimigo. Seria o equivalente a gente pregar o evangelho para um ladrão, para um assassino, para alguém que fez muito mal para nós. Eu e você certamente teríamos extrema dificuldade em fazer isso. Eu e você com certeza teríamos dificuldade. Porque é natural, é natural. Só que Deus tem a mesma misericórdia para mim e para um assassino. Para mim e para um pedófilo. Gente, é a verdade. E se eles se arrependerem e mudarem e se converterem dos seus maus caminhos, o Senhor vai perdoá-los. O nome disso é graça. O nome disso é graça. Assim como ele perdoa os meus pecados, assim como ele perdoa os seus pecados, ele perdoa os pecados dos pecadores mais miseráveis. Deus é assim. Ele é compassivo, ele é misericordioso. Agora, ele também é justo. Ele é extremamente justo. E ele não age com impunidade. Ele não age com mentira. Ao contrário disso. O perdão dos pecados não significa que a justiça dele não vai ser operada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, as consequências do pecado, elas vão existir. E sim, pessoas que cometem maldade precisam pagar pelos seus erros. Mas diante de Deus, se elas tiverem um arrependimento genuíno e se comprometerem a ter uma vida totalmente transformada, uma nova vida em Cristo, elas experimentarão, mesmo passando pelo processo ali de justiça de Deus, de justiça dos homens, elas passarão por esse momento em paz, sabendo que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Vai livrar do inferno, mas aqui na terra precisarão pagar o preço dos seus pecados. Assim como eu e você também, em menores proporções. Eu estou falando de criminosos, né? Então, se você não é um criminoso, você vai pagar os seus pecados na proporção deles. Pecados que nós nos arrependemos e o Senhor nos perdoa, eles nos dá uma nova vida. E nós entendemos que aquilo que passamos é consequência daquilo que fazemos. Ok? Vamos para o nosso ponto aqui de entender o livro, né? Nínive era a capital da Síria, potência conhecida por crueldade militar contra Israel. A resistência de Jonas tem a ver com todo o sofrimento que o povo de Israel passou nas mãos dos ninivitas. Então, de fato, havia ali um senso de justiça de Jonas, que é como eu falei, tem a ver comigo e com você, tem a ver com a natureza humana. Eles eram inimigos. Então ele queria que Deus operasse a justiça ali. Ele queria que Deus realmente matasse todo mundo, destruísse a cidade. E ali ele sabe, ele já conhece Deus. Lembra que ele é um profeta de Deus, então ele conhece Deus. Então ele sabe que Deus é misericordioso e compassivo, lento em irar-se e cheio de amor. Versículo 4 e 2. Capítulo 4, versículo 2. Ele sabia que mediante o arrependimento do povo mal, Deus perdoaria os pecados e ele não queria isso. Ele queria a destruição de todos. E veja, gente, que todos é todos. Todos é todos. Todo é uma cidade. Envolve mulheres, adultos, crianças. Mulheres, homens, crianças. Todos, animais. Tanto é que Deus fala... no versículo 11. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Sim, Deus teve compaixão dessa grande cidade. Ele teve compaixão dessa grande cidade. E aí, é isso que vai gerar a grande tensão aqui, né, desse livro. Porque o que está em evidência aqui é que, do ponto de vista de Jonas, Deus não deveria salvar o povo. Mas do ponto de vista de Deus, ele ama até o mais terrível pecador e perdoa as transgressões daquele que se arrepende. Então, veja, o tamanho da misericórdia, o tamanho da graça de Deus. E, deixa eu ver aqui, aqui. A gente consegue enxergar e ter algumas revelações do caráter de Deus neste livro. O primeiro deles é a soberania universal sobre a criação. Foi Deus quem preparou o vento. Foi Deus que preparou a tempestade. Foi Deus que preparou o peixe. Foi Deus que preparou a planta. Foi Deus que preparou o verme. Deus, ele detém o total controle sobre a natureza. E isso serve como um instrumento pedagógico para nós, para o homem e para cumprir os propósitos dele. O segundo aspecto é a misericórdia que ultrapassa fronteiras étnicas de Israel e alcança gentios. Deus, ele vai perdoar Nínive mediante o arrependimento genuíno. E isso faz parte do cumprimento da promessa de Deus a Abraão em Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que o plano do Senhor sempre foi alcançar a todos. Ele escolhe o povo de Israel para se revelar sua glória, revelar sua bondade, revelar sua misericórdia, revelar sua justiça, revelar sua graça
abrangendo também povos outras nações que não são somente de Israel. O terceiro ponto aqui da revelação de Deus é a paciência de Deus com o profeta rebelde. Veja que deliberadamente Jonas desobedece, Jonas escolhe fugir, e Deus não abandona ele persegue Jonas com a bondade e com a misericórdia, mesmo com a birra dele, a birrinha dele no capítulo 4, né? Não foi isso que eu disse pra você quando eu ia sair de casa, que você ia perdoar todo mundo? Então, mesmo com essa birra, o Senhor ele continua amando e pastoreando e guiando a vida de Jonas, mesmo com essa resistência de Jonas. E um quarto ponto é justiça, graça e misericórdia. São reveladas. Eu amo esse resumo do caráter de Deus que é declarado por Jonas, né? Cadê? Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. É um resumo do caráter de Deus que deve estar sempre nas nossas memórias, né? Que Deus ele é compassivo, misericordioso, tardio em irar e cheio de amor. Isso aqui é uma revelação resumida de Deus que deve fazer parte do nosso conhecimento da identidade de Deus, de saber quem Deus é. E ele é compassivo, misericordioso, cheio de amor e tardio em irar-se. Então vamos lá para a última parte do método, que é a aplicação, né? Esses aqui são pontos que eu cheguei à conclusão, mas eu recomendo que você estude, que você levante os pontos de aplicação para a sua vida diante daquilo que você for aprendendo, tá? Então a primeira coisa é, a graça alcança o servo desobediente. Veja que a graça de Deus alcançou Jonas, mesmo em meio à sua desobediência. Jonas foi restaurado e reenviado à missão, mesmo depois de fugir do chamado. Ele não descarta quem falha. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, é assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo, gente. O Senhor não descarta aqueles que falham. Ele só vai descartar aqueles que não se arrependem. Ele só vai descartar aqueles orgulhosos. Ele vai descartar aqueles que não são humildes de coração. Agora, aqueles que se arrependem, aqueles que falham no percurso de obedecê-lo, ele vai ter perdão. Ele tem perdão para entregar. E ele perdoa e ele reenvia. Gente, se você for olhar com uma lupa na história de Abraão, se você for olhar com a lupa a história de Jacó, se você for olhar com uma lupa para as grandes histórias dos grandes homens de Deus, você vai encontrar um Deus que é exatamente o que Jonas falou: tardio em irar-se, cheio de amor, compassivo e misericordioso. Então a graça sempre vai alcançar o servo desobediente, mas que se arrepende. Esse é um grande ponto. Eu gosto sempre de falar assim: Deus ele é poderoso para fazer tudo. Tudo. Deus fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Ele fez absolutamente tudo. Fez eu, fez você. Agora tem uma única coisa que Deus não faz. E ele não vai fazer nunca. Que é perdoar aquele que não se arrepende. Deus ele não perdoa aquele que não se arrepende. Ele não perdoa os orgulhosos. Ele não perdoa os obstinados de coração. Ele tem prazer naqueles que são humildes de coração e num coração quebrantado. É isso que Deus gosta. Então, Deus ele nunca vai descartar eu e você se nós tivermos um coração humilde, se nós tivermos um coração submisso. Ele vai descartar aqueles que são orgulhosos. O perdão não anula a justiça de Deus. Nínive só foi poupada porque se converteu do seu mau caminho. Graça sem arrependimento genuíno não conduz ao perdão. Veja que a graça está disponível para que a gente se arrependa. Então, se nós não desfrutamos da graça mediante um perdão genuíno, a graça é completamente inútil. Se as pessoas que não se arrependem, se apropriam da graça, a graça não serve para essas pessoas, porque elas não se arrependem. Então, a graça sem arrependimento genuíno não conduz ao perdão. É necessário haver o arrependimento genuíno, tá? Isso não anula o juízo de Deus. O terceiro ponto aqui é, sem arrependimento o juízo permanece. Décadas depois, o profeta Naum anuncia a queda da mesma Nínive. Lá no livro do profeta Naum você vai encontrar isso. Porque eles retornaram ao padrão de violência e ao antigo modo de viver. A paciência de Deus não significa ausência de juízo. Isso é extremamente importante de ficar gravado nas nossas mentes e nos nossos corações. Deus ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Ele é justo. Ele é compassivo, mas ele é justo. Ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então, nunca espere que Deus não haja com justiça. Seja com você, seja com as pessoas que fizeram mal a você, deliberadamente, de propósito. Não importa. Espere e aguarde a justiça de Deus. E cuide para que seu coração continue humilde e reverente ao Senhor. 4. Deus confronta primeiro o nosso coração. As perguntas feitas para Jonas mostram que Deus busca tratar primeiro o orgulho, a justiça própria, mesmo diante de uma possível confrontação ao Senhor. Gente, eu não teria coragem de chegar diante do Senhor com a ousadia que Jonas teve, de verdade. Eu não teria coragem. Eu acho ele de um homem de extrema coragem. Primeiro porque resolveu desobedecer, se picou e ainda disse que estava fugindo de Deus. E falou isso pros caras lá, pros marinheiros. Gente, eu tô fugindo do Senhor. Os marinheiros que eram incrédulos falou: velho, você está maluco. Que loucura. Por que você fez isso? Como é que você foge do Deus vivo? O confronto de Deus sempre vai ser na raiz. Sempre vai ser no nosso coração. E o quinto é, a graça que recebemos não deve parar em nós. Já conversamos sobre graça em um outro vídeo. Se você não assistiu, eu recomendo que você procure no canal o vídeo para você assistir.
E Jonas, ele foi alcançado pela paciência de Deus. Ele aprendeu algo precioso nesse processo todo. Com isso, nós aprendemos que, por pior que seja o ser humano, a pessoa ainda há esperança em Deus para que ela se arrependa e encontre perdão no Senhor. Resumindo, aquela mesma graça que te alcançou, que te perdoou, a mesma graça que alcançou seu coração, que alcançou meu coração, ela não pode parar em nós. Ela precisa alcançar outras pessoas. E o nome disso chama-se ser discípulos e fazer discípulos de Jesus. De novo, a graça que recebemos não deve parar em nós. Precisamos agir e revelar a graça de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que todos esses desfrutem dessa graça, possam se arrepender e possam ser perdoados. Gente, eu estou falando aqui daquele perdão que nos condena para a morte, nos condena para a destruição, nos condena ao inferno. Essa é a graça de Deus, é nos livrar da condenação da morte eterna. Então a graça do Senhor opera naqueles que se arrependem e se livram da terrível eternidade sem o Senhor, sabe? Vai ser um lugar de dor e ranger de dentes. A graça de Deus nos alcançou para que possamos ser livres dessa eternidade sem Ele. E aí, usufruindo dessa graça, mediante o nosso arrependimento genuíno, nós somos perdoados e agora temos a garantia de viver uma eternidade com o Senhor. Isso é tão belo. Mal posso esperar por esse dia, gente, de verdade. E aí, depois que a gente alcança essa graça, a gente tem o tamanho da revelação, da dimensão. Eu vou até tirar aqui o slide. Quando a gente tem a revelação do tamanho dessa graça, a gente precisa comunicar ela para outras pessoas. E a partir disso, a partir dessa nova identidade que nós temos, a partir desse lugar de apropriação do tamanho do perdão que nós recebemos, é que a gente busca ter uma vida correta, uma vida coerente, uma vida de fato rendida ao Senhor, uma nova vida. Amém?